Olá, pessoal! Essa é a aula de fosforilação oxidativa. Na continuação daquilo que a gente vem estudando da oxidação de carboidratos, agora é o momento da gente entender e ver como toda essa oxidação, toda essa transferência de elétrons vai ser entendida agora no metabolismo como produção de energia. E isso a gente vai ver na fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa, resumidamente, é a síntese de ATP dirigida pela transferência de elétrons na cadeia respiratória até o oxigênio. Lembra que eu falei para vocês naquela tabela de redução? O oxigênio é o que tem maior potencial de redução e é ele que vai receber esses elétrons que foram captados em várias etapas do metabolismo. Mais especificamente, a gente viu até agora o metabolismo de carboidratos. Bom, nos eucariotos, lógico, todos os organismos fazem, que são aeróbios, que usam o oxigênio como receptor final de elétrons, tem um sistema de transporte de elétrons. Falando do nosso caso de animais superiores de eucariotos, nos eucariotos, o ciclo do ácido cítrico e dos ácidos graxos vão fornecer essa energia para a obtenção, essas moléculas para a obtenção de energia. Bom, Kennedy e Leininger, em 48, estudaram e viram que na mitocôndria é onde se dá a fosforilação oxidativa em eucariotos. A mitocôndria que a gente estudou, vocês estudaram lá na biologia e vocês também já viram na parte inicial da matéria, a mitocôndria é aquela organela onde a energia é produzida no interior, nessa matriz mitocondrial. Então, vamos ver em detalhe como que é a mitocôndria. A mitocôndria, ela é formada por uma membrana externa, que é completamente permeável a pequenas moléculas e íons, uma membrana interna, que é impermeável à maioria de pequenas moléculas, incluindo H+, e que aqui vai conter os carregadores, os complexos enzimáticos da transferência de elétrons, ADP, ATP translocases, porque essa energia vai estar sendo produzida dentro da mitocôndria, exclusivamente. Mas a gente precisa de ATP em todos os tecidos, e esse ATP precisa então ser transportado também para o citoplasma, tá bom? Então, vai ter que ter essas translocases, como a gente vai ver. Aqui também vai ter o complexo da ATP sintase e outros transportadores de membrana. Na matriz mitocondrial, essa que está cheia dos pontinhos pretos aqui, ela vai conter os complexos todos que a gente estudou do ciclo do ácido cítrico, as enzimas todas, além das enzimas e da toda a maquinária para oxidação de ácidos graxos que vai levar à formação de energia, DNA, ribossomo e muitas outras enzimas, além do ATP, ADP, magnésio, cálcio, potássio e muitos metabólicos intermediários vão estar aqui dentro das mitocôndrias. Uma célula de fígado, só para situar vocês, tem cerca de 5.000 mitocôndrias e o número está relacionado com o tipo de célula. Isso é interessante porque quando a gente fala, por exemplo, de tipos de músculo, de fibras brancas ou mais claras, isso significa que tem poucas mitocôndrias. Então, a energia é produzida de uma vez e se esgota rapidamente, porque não tem como produzir mais, né? Já o tecido de músculo vermelho, como os pássaros migratórios, tem muitas mitocôndrias. Então, eles são capazes de fazer viagens muito longas, porque eles têm uma possibilidade de transformação de energia muito grande. E tudo isso então está ligado na mitocôndria. Então, tudo isso que a gente viu até agora, a transformação e a captura dessas moléculas, essas moléculas agora vão entregar para outras moléculas, nessa complexo que vai estar ancorado nessa matriz mitocondrial. Então, para ser um resumo, assim, uma visão geral do que é que nós vamos ver, a gente tem aqui um zoom dessa parede aqui da mitocôndria, onde tem a membrana externa e a membrana interna. A membrana externa é essa que é fácil, permeável, é essa daqui.
tem um espaço intermembranas, quer dizer, vai ter um espaço entre essas duas membranas, e a gente está aqui para a membrana interna, é onde vão estar ancorados os complexos enzimáticos responsáveis por transportar esse elétron, desde o NADH até o oxigênio, com a consequente formação de ATP. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. E isso a gente, antes da gente ver como essas transformações acontecem, vamos relembrar aonde que a gente tem a produção de NADH. NADH que é aquela molécula que nós estamos dizendo que o objetivo não era ser redutor e captar os elétrons junto com o FAD. Então, aonde que ela foi produzida? Em muitas reações na mitocôndria, algumas no citoplasma, por exemplo, todas as reações que produziram NADH na via glicolítica estão no citoplasma, mas muitas delas na mitocôndria e outras nos dois compartimentos celulares, tanto no citoplasma quanto nas mitocôndrias. Bom, e quais são essas moléculas que vão agora transportar esses elétrons que vão sair do NADH e do FADH2? Nós vamos dar alguns exemplos dessas moléculas, como o FMNH2, que é a flavina mononucleotídeo. A gente vê que ela tem uma forma oxidada ou quinona, aqui as duplas ligações. Ela pode ser parcialmente reduzida, ou uma semiquinona, forma semiquinona, ou quando ela está completamente reduzida na forma de hidroquinona. Essa é uma das moléculas que podem e que vão captar esse elétron vindo do NAD. Uma outra molécula que a gente vai ouvir falar bastante dela é a ubiquinona, ou coenzima Q. É uma benzoquinona com uma longa cadeia, com uma lateral isoprenoide. A vantagem da quinona, ou da ubiquinona, é que ela é uma molécula pequena e hidrofóbica, e, portanto, facilmente se difunde na camada bilipídica, e nós vamos ver como isso é uma vantagem para o nosso sistema. E acontece que ela tem várias aqui, ó, onde estão representadas essas duplas ligações, e da mesma forma que a flavina mononucleotídeo, ela pode ficar na forma semiquinona ou parcialmente reduzida, ou a forma completamente reduzida ou hidroquinona. Então, essa molécula tem essa capacidade de captar em etapas esse elétron, e por ela ser pequena e hidrofóbica, ela vai ter um trânsito facilitado justamente naquela camada bilipídica que é composta por lipídios. E então, pela afinidade, pela solubilidade que ela tem nesse sistema, ela é capaz de difundir de um ponto a outro. Que nós vamos ver que esse ponto a outro é complexo 1 até o complexo 3. Bom, as outras moléculas que vão estar envolvidas nessa transferência de elétrons são os citocromos. Os citocromos são muito parecidos e aí eles absorvem aqui, eles têm um máximo de absorção em diferentes comprimentos de onda, por isso que a gente é mais fácil identificá-los por essa diferença. E eles acabam tendo nomes de letras, então citocromos A, B, C, C1, onde a diferença vai ser justamente os máximos de absorção e a gente vai ver por quê. Eles absorvem fortemente na luz visível, aí eles têm essa estrutura muito cheia de duplas e isso obviamente vai fazer com que ele absorva. E aí vocês veem que tem o citocromo B, o citocromo C, o citocromo A, são essas moléculas que serão capazes de captar esses elétrons, né, justamente porque elas têm muitos elétrons ali que podem ser redistribuídos, elas vão captar esses elétrons em várias dessas etapas que nós vamos discutir. Aqui dando um exemplo, que é aqui do M, do grupamento M, que é um dos citocromos, e uma outra molécula importante que a gente vai ver nesse transporte de elétrons é os clusters de ferro e enxofre, que vocês vão escutar e ver citados aí várias vezes. O que são esses clusters? A gente tem uma proteína, essa proteína tem aminoácidos que têm a cadeia lateral composta por enxofre, por exemplo, cisteína, e esses grupamentos de cisteína vão formar uma ponte com, por exemplo, ferro. E essa
ponte, essa distribuição de elétrons que vai ser diferente nos diferentes clusters, vai fazer também com que essa molécula tenha centros que possam captar esses elétrons e transferi-los. Quando a gente vê essa tabela aqui de potencial de redução, a gente vê aqui embaixo o oxigênio com maior potencial de redução e aqui em cima, ou ocupando as cabeças dessa tabela, o NADH. Então, a gente vê também na sequência a ubiquinona que a gente falou, os vários citocromos também que a gente falou. E aqui, por fim, o oxigênio. Então, o que a gente vê aqui se a gente aplicar os nossos conhecimentos de eletroquímica? Que o elétron vai fluir nesse sentido e fluir espontaneamente. Porque o próximo, o NADH, o NADH vai transferir para flavina mononucleotídeo, que vai transferir para a ubiquinona, que vai transferir para o citocromo B e assim por diante até chegar no oxigênio de modo espontâneo. E tudo isso pensado, ou vamos dizer assim, arquitetado para que esse transporte seja espontâneo e o mais eficiente possível. Então, como começa esse transporte? Começa no complexo 1, que a gente chama de complexo NADH, ubiquinona óxido redutase. Esses complexos vão ter o nome justamente da reação que eles vão mediar. Esse complexo tem 42 diferentes cadeias polipeptídicas, flavoproteínas, grupamentos ferro, enxofre. E a reação que vai acontecer aqui, líquida, vai ser a transferência desses elétrons para o Q, que é a ubiquinona. A gente vai ter o NAD reduzido e a ubiquinona, o NAD oxidado e a ubiquinona reduzida. E, como consequência líquida, a transferência de 4 prótons da matriz para o espaço intermembrana. Então, nesse primeiro complexo, aqui está, como a gente vai ver, todos os complexos vão estar assim, ancorados na camada bilipídica da membrana interna. Então, muitas vezes vocês vão ver o esquema aqui, ó, apontando matriz que é dentro da matriz mitocondrial, e aqui é o espaço intermembrana, tá? O espaço que vai ficar entre a membrana interna e a membrana externa. Bom, o NAD vai transferir os elétrons para a flavina, que vai transferir para esse cluster de ferro e enxofre, e quem vai pegar esses elétrons vai ser a ubiquinona. E a ubiquinona vai pegar esses elétrons de muita gente, não é só do NADH. Ela também vai pegar esses elétrons do FAD, que está ancorado aqui também na cadeia, na membrana, e a gente vai ver isso depois em detalhe, e também de oxidação, por exemplo, dos ácidos graxos, que também vão entregar esses elétrons para a ubiquinona, e ainda do complexo 2. O complexo 2, como vocês vão ver, tem livros que nem designam, vai do 1 para o 3, para o 4 e depois o complexo 5. O Leininger traz esse complexo 2. Esse complexo 2 é um complexo onde o elétron não passa por este primeiro caminho. Então, quando o elétron é transferido por esse complexo 2, ele não bombeia os 4 prótons para a matriz membrana, para o espaço intermembrana, tá? Então, o elétron também pode ser transferido através de uma oxidação do succinato, como a gente vai ver, para a ubiquinona. Então, a primeira reação do complexo 1 é transferir os elétrons do NADH para a ubiquinona. E a ubiquinona, lembra? Pequena, hidrofóbica, ela vai caminhar, pegar esses elétrons do complexo 1 e levar até o próximo, onde ele vai entregar esses elétrons para o próximo, para outras moléculas que estão nesse outro complexo, tá? Aqui só fazendo um detalhe daqui do complexo 1, nessa transferência de elétrons, a gente tem a redução da ubiquinona, com os 2 prótons do espaço da matriz mitocondrial e o bombeamento para o espaço intermembranas de 4 prótons. Quando a gente chega no complexo 2, quer dizer, né? O complexo 2, ele também vai captar elétrons e transferir para a ubiquinona.
a ubiquinona, que vai ser reoxidada no complexo 3. Mas o complexo 2, ele tem uma parte que fica aqui ancorado na membrana e uma parte aqui que vocês estão vendo, ó, tá no lado do citoplasma. Essa parte que está no lado do citoplasma é o FAD, aquele FAD que a gente já viu. E nós vamos ver como isso pode acontecer a transferência de elétrons, ou pela parte que está ancorada no espaço citoplasmático, ou diretamente aqui dentro da membrana, através da transferência ou da captação desses elétrons pela ubiquinona, tá? Nesse complexo 2, a gente tem a transferência aqui, já dentro da matriz mitocondrial, dos elétrons do succinato por fumarato. Lembra, essa é uma das reações do ciclo do ácido cítrico, que transfere para o FAD, e o FAD num cluster de ferro e enxofre, e aí transfere para a ubiquinona, tá? Então, essa é a reação que vai acontecer aqui no complexo 2. E aí, esses elétrons do complexo 2 vão ser transferidos agora para o complexo 3. Qual é o nome do complexo 3? Ubiquinona, citocromo, C, óxido redutase. Então, os elétrons da ubiquinona agora vão ser transferidos para o citocromo C da óxido redutase. E esse complexo está ancorado também na matriz, na membrana, com uma porção que fica dentro da matriz mitocondrial e um citocromos e este proteína RISC de ferro e enxofre, um citocromo, aqui está também marcado a molécula de ferro e enxofre, quer dizer, um daqueles clusters que eu falei para vocês, e o citocromo C1 voltado para o espaço citoplasmático, para o espaço citoplasmático não, intermembranas. Vamos ver como é que vai se dar essa transferência de elétrons. Bom, a ubiquinona vai transferir esses elétrons, todos essas moléculas que têm potencial maior do que a ubiquinona, estão ancorados nesse complexo 3. Então, aqui a gente tem os ferros, os centros de ferro, os citocromos C1, B1, BH, o citocromo C1, o citocromo C aqui, e essa estrutura toda é que vai ser responsável por captar esses elétrons da ubiquinona. E ele vai acontecer em duas etapas, tá? Em duas etapas primeiro. Primeira oxidação da ubiquinona, a primeira oxidação, que vai formar aqui um radical, uma ubiquinona radical, e uma segunda oxidação, onde vai formar novamente a ubiquinona reduzida. Então, a ubiquinona aqui entrega, tá vendo? E aqui ela acaba de perder o outro elétron dela aqui nesse lado da matriz. Se a gente olhar aqui, ó, a reação global do complexo é uma reação em duas etapas, onde a ubiquinona, QH2, vai entregar os elétrons para o citocromo que está oxidado, o citocromo agora fica reduzido e a ubiquinona fica oxidada. Qual é a carga líquida disso aqui? São mais 4 prótons bombeados para o P. P é o espaço intermembranas, tá? Então, no primeiro foram bombeados 4 prótons e no terceiro aqui também 4 prótons. Só que aqui a gente tem consumo de 2, então aqui o líquido são 2 prótons que são bombeados, tá bom? Vamos continuar. Bom, esses elétrons agora estão no citocromo, complexo 4 da agora quem vai pegar? Ele é o 3, agora esses elétrons vão para o 4. Então, o citocromo C, que estava lá no complexo 3, vai vir até o complexo 4, aquele citocromo lá, e vai agora entregar os elétrons para o oxigênio no complexo 4. Aqui a gente vai ter mais citocromos, uma molécula que tem cobre, e esses elétrons vão sendo transferidos até chegar no oxigênio, onde aqui acontece a redução do oxigênio.
portanto, os elétrons chegaram até o oxigênio e mais 4 prótons estão sendo bombeados para o espaço intermembranas. Então, saiu do 1, deu para o biquinona no complexo 3 e entregou agora para o complexo 4. A ubiquinona transfere no 3 em 2 etapas, até que esses elétrons do citocromo, o citocromo sai do 3 e agora vem para o 4 entregar os elétrons para o oxigênio. Bom, aqui os elétrons estão sendo transferidos todos dessa maneira. Se a gente for resumir, é bem assim que acontece a transferência de elétrons, olha. Resumindo, sem entrar em detalhes sobre as moléculas que estão no meio desses complexos enzimáticos. Esses complexos enzimáticos, como o próprio nome diz, são complexos. Alguns ainda não são nem bem conhecidos, nem muito bem onde os sítios ativos estão operando e como tudo isso acontece. E como esse bombeamento de elétrons se dá. Mas no líquido, generalizando, qual é o rendimento líquido dessa transferência de elétrons? O primeiro complexo bombeia 4 prótons, o segundo não bombeia, portanto, os elétrons que são transferidos aqui não geram um gradiente de prótons. No complexo 3, aquele da ubiquinona, são mesmo 4 prótons que são transferidos, e esse último aqui, mais 2. Então, a gente tem, enquanto os elétrons estão sendo transferidos para o oxigênio, a gente vê que está sendo criado um gradiente de prótons. Prótons estão sendo bombeados do espaço da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. E depois eu vou colocar na aula esse link desse YouTube para que vocês vejam como isso acontece numa animação bem didática. Mas em linhas gerais, essa é a cadeia transportadora de elétrons, onde o elétron chega do NAD e vem até o oxigênio. E dentro desses complexos tem várias dessas moléculas cujo potencial de redução vai ser crescendo e, portanto, tornando essa transferência de elétrons espontânea. Citocromos, clusters, quinonas, moléculas que estão oxidadas, se reduzem, vão entregar esse elétron lá para frente, tá ok? Bom, esse é o esquema geral da reação. Só que vocês estão vendo que está sendo gerado um gradiente de prótons. Então, o espaço intermembranas vai ficar mais ácido que a matriz mitocondrial. Qual vai ser a consequência disso, então? A gente vai ter muito mais carga aqui positiva no P-side, que é o que a gente conhece e é designado no livro como o espaço intermembrana, do que no lado N, que é a matriz mitocondrial. Isso, lógico, vai gerar uma diferença de potencial. E essa bomba de prótons que gera essa diferença de potencial, porque tem uma concentração muito maior de H+ no lado P do que no lado N.